Salve, salve galera, tudo certo por aí? Hoje a gente está vivendo uma revolução de dados, em que a gente precisa entender e capturar esses dados de maneira rápida para poder tomar decisões de negócio, decisões até mesmo para qual carro comprar, qual escola, melhor escola para o filho, enfim, para tomadas de decisões a gente precisa entender esses dados de maneira muito rápida. E para isso, existem algumas ferramentas, e uma delas é a visualização de dados e dashboards, em que a gente consegue olhar para esses dados e consegue interpretar ele de maneira rápida. Então, fique comigo que a gente vai conversar sobre como a gente pode construir melhores gráficos, como que a gente pode selecionar os melhores gráficos para os nossos dashboards. Então, antes de começar o conteúdo, eu já queria pedir para vocês, se vocês gostarem de alguma parte e se identificarem, acharem que é interessante compartilhar, não esqueçam de marcar a gente, @ideativodesign, porque a gente gosta muito de saber o que as pessoas estão achando, o que as pessoas estão compartilhando dos conteúdos que a gente está produzindo por aqui, beleza? Então, para começar, a gente já vai começar a falar sobre algumas premissas que nos ajudam a pensar nos gráficos e nos gráficos que a gente vai utilizar dentro dos nossos dashboards, e isso é extremamente importante e é essencial para que a gente consiga garantir que as informações que a gente quer passar estejam claras, precisas e fáceis de entender, tá? Então, esses três fatores envolvem o tipo de dado que a gente vai utilizar, o público-alvo, para quem que a gente está apresentando esses dados, quem são esses nossos interlocutores, se são especialistas, se são público geral, se são analistas. Então, é importante a gente entender esse perfil para a gente conseguir projetar para eles. E, além disso, também entender qual é o objetivo do dashboard. Se é de acompanhamento, se é de monitoramento. E, por isso, até a gente vai seguir e relembrar alguns conceitos da visualização de dados e dos dashboards, que é a exploração versus a explanação, que quando a gente está falando de exploração, a gente tem ferramentas que nos ajudam a minerar esses dados, a procurar respostas ali dentro. Então, sistemas de filtro, sistemas de imersão dentro do mesmo dado. Então, são formas da gente conseguir explorar esse dado e explorar esses dados e minerar a informação que a gente precisa ali dele, tá? Então, geralmente, quando a gente está falando de exploração, quando a gente está falando de exploração, a gente está olhando mais para perguntas. Quando a gente já está olhando para a explanação, esse tipo de gráfico ele é mais de reporte, mais de relatório, ele tem já uma narrativa impressa nele, né, que ele já está apropriado, já sabe o que vai ser apresentado, o que os dados estão apontando ali, né? Então a gente tem mais relacionamento nesse perfil, nesse conceito, né? Respostas. Então, aqui a gente está mais, quando a gente está falando de explanação, a gente está procurando mais apresentar as respostas que a gente já identificou dentro das visualizações de dados, tá? Aí aqui também, trazendo rapidinho para vocês sobre tipos de variáveis, né? Isso aqui agora a gente vai trazer um pouquinho da estatística para a gente conseguir entender as diferenças entre os dados que a gente pode explorar dentro dos dashboards. Então, a gente tem dados qualitativos, que eles são mais categóricos, e a gente tem os dados quantitativos, que tem mais relação com números, são dados mais frios, né? Quando a gente está falando da qualitativa, a gente tem mais duas grandes áreas, uma que é a nominal e a outra que é a ordinal. A nominal, a gente está mais falando sobre os rótulos que não são ordenáveis, são mais descritivos, a gente não tem muita facilidade para conseguir ordenar eles. Já o ordinal, ele mesmo já se autodeclara que eles podem ser ordenados. Nesse caso aqui, a gente pode trabalhar questões assim de escolaridade, de faixa etária. Então, aqui no ordinal, a gente consegue fazer bloquinhos de informação e consegue ordenar. Quando a gente está falando do quantitativo, a gente está mais atrelado a números. Um é discreto e o outro é contínuo, né? Então, dentro do conceito de discreto, a gente tem contagem de números inteiros, então são números que são fáceis de verificar, são fáceis de ordenar, são fáceis também de administrar. E quando a gente está falando de quantitativo contínuo, são possibilidades de números decimais, ou seja, valores, né? Então são coisas que a gente pode quebrar em números decimais. Então eles são um pouquinho mais trabalhosos, mas também dá para trabalhar dentro de dashboards
interativos. Aí aqui a gente traz um pouquinho sobre, daí saindo um pouquinho da visão dos dados, da estatística, a gente vai entrando um pouquinho dentro dos atributos visuais que esses dados podem carregar, que a gente pode utilizar para interpretar eles de maneira visual, tá? Então aqui, quanto mais para baixo da tabela tiver, a percepção do usuário é menor, quanto mais acima da tabela, a percepção é maior, tá? Então, aqui a gente tem os dois blocos, né, dados quantitativos e os dados qualitativos. Quando a gente está falando de dados quantitativos, a gente pode expressar eles visualmente de maneira que a gente utilize a posição, o comprimento, o ângulo, a inclinação, a área, volume, então densidade, saturação de cor, croma de cor, textura, conexão, delimitação e forma são características, né, são atributos que a gente pode explorar quando a gente está falando de dados quantitativos. Quando a gente está falando de dados qualitativos dentro do espectro ordinal aqui, a gente pode utilizar quais recursos visuais, quais atributos visuais que a gente pode aplicar ali. Posição, densidade, saturação de cor, textura, conexão, delimitação e assim por diante. A gente pode explorar esses recursos visuais para apresentar os dados que são ordinais. Quando a gente está falando de nominais, a gente tem um pouquinho de diferença aqui de interpretação, né, de maior interpretação. Então, se lá nos dados quantitativos eu tenho o comprimento, aqui como um item de alta percepção das pessoas, nos dados ordinais eu tenho a densidade e nos dados nominais eu já tenho a cor. Então aqui a gente consegue ver bem certinho qual tipo de atributo visual que a gente pode utilizar dentro dos nossos gráficos, tá? Aí eu tenho até mais alguns exemplos aqui para mostrar para vocês. Eu não vou falar muito sobre esses aqui, porque não se encaixa muito no que a gente está conversando, mas eu vou falar mais sobre esses aqui que faz o link com o anterior, tá? Que é o quantitativo, ordinal, categórico e relacional. Então, aqui a gente tem esses códigos visuais, por exemplo, a gente pode utilizar bolhas para quantitativo, para ordinal, para categórico, para relacional. Então, aqui a gente, as quatro áreas, a gente consegue utilizar bolhas, por exemplo, tá? Numérico, né? Então, com label, digamos assim. O quantitativo, o ordinal, o categórico já não é tanto e o relacional também não é tanto. Só a gente consegue usar esses atributos visuais mais no quantitativo e no ordinal, tá? Aí assim por diante, tá? Aqui, por exemplo, barras, a gente consegue bastante no quantitativo e no ordinal. Tamanho das bolhas, né? Aqui a gente só tem bolhas e aqui a gente tem o size, né? O tamanho da bolha, que também são bons para dentro da esfera quantitativa e ordinal. Vocês podem ver que tudo que se refere a número mais inteiro, número mais um fator numeral aqui, a identificação visual ela é muito mais aderente. Quando a gente vai para coisas mais quantitativas, né, qualitativas, aí fica um pouquinho mais difícil da gente utilizar esses atributos. Mas vamos ver aqui, ó, por exemplo, cores. As cores a gente consegue utilizar bem no categórico, por exemplo. Né? A forma também a gente consegue aplicar nos categóricos, tá? Quando a gente está falando de categórico também, a gente está falando aqui de texturas, né? Então a gente pode aplicar texturas no conceito categórico também, e assim por diante, tá? Então, ligações, e assim a gente vai entendendo quais as características visuais, quais os atributos e códigos visuais que a gente pode aplicar nos nossos gráficos para repassar as informações que a gente acha, que a gente acredita e que são pertinentes para levar aquela informação adiante, beleza? Então, aqui a gente também tem um pouquinho sobre códigos visuais, aqui é como eu sou bem gráfica, isso aqui para mim é a melhor forma de identificar o que se encaixa no que, né? Então, por exemplo, o ordinal, a gente tem todo esse bloco aqui de atributos visuais que a gente pode utilizar. Então, tamanho, posição, label, saturação de cor, tamanho se é bold, se não é bold, sabe? Então aqui a gente padrões, então aqui a gente, no ordinal, a gente consegue ter todas essas informações. Quando a gente está falando de quantitativo, ele também pega esses padrões gráficos aqui, esses sinais gráficos aqui que a gente pode utilizar.
Já o categórico, olha, ele pega outros elementos, como forma, cor, texturas, né, labels, então aqui conexões, então aqui são coisas que a gente pode utilizar dentro do formato categórico. No relacional, a gente já tem só essa coluna aqui, né? Então a gente tem posição, texto, conexões, padrões de linha, né? Linhas finais. Então aqui a gente consegue relacionar uma coisa com a outra com esses elementos visuais, beleza? Aqui eu trago um gráfico para vocês que é super conhecido para quem trabalha com gráfico, com data viz, com infografia, enfim. Aqui, porque ele é fácil de interpretar e a gente consegue identificar qual é o melhor tipo de gráfico por meio de algumas perguntas. Então, assim, o que você quer mostrar? Você quer mostrar uma distribuição de dados? Você quer mostrar comparativos, comparar um dado com outro? Você quer relacionar esses dados, relacionar um dado com outro, ou você quer fazer uma composição, né? Uma composição é quando tu agrupa dados num só ambiente, digamos assim. Aí aqui, esse gráfico, ele é interessante porque assim, ó, tu vai fazendo as perguntas, tá? Então assim, ó, o que eu quero mostrar? É uma composição? Então, se ela é uma composição, ela é estática ou ela vai se mudando, vai se modelando ao longo do tempo? Se ela é estática, aí aqui eu tenho mais algumas perguntas, que daí ele já me aponta os gráficos que eu posso utilizar. Se ele muda ao longo do tempo, por exemplo, ele tem, desculpa, gente, aí ele tem alguns períodos ou vários períodos. E daí ele vai apontando qual é o tipo de gráfico para cada necessidade. Ah, se é de relacionamento, ele tem uma variável, duas variáveis ou mais variáveis. Aí eu posso trabalhar com cor, com size, dentro dessas bubbles que a gente chama, né, do gráfico de bolhas. Ou a gente pode usar um scatter plot, que daí tem duas variáveis, a gente consegue trabalhar com cor, né, distribuição dele. Comparações, então, entre um elemento, alguns elementos, ou de tempo. Se a gente vai de tempo, a gente pode escolher gráfico de linha, por exemplo, gráfico de barras. Na parte de elementos, né, eu quero ter variáveis de itens, por exemplo, mercadoria, enfim, daí a gente depende do cenário que você está inserido, né? Então a gente pode utilizar gráfico de barra com cores diferentes, a gente pode usar tabelas, enfim, aí ele vai apontando aqui diversos tipos de gráfico que você pode utilizar, tá? Então ele é bem interessante, que facilita um pouco a nossa vida na questão de selecionar qual é o tipo de gráfico que a gente pode utilizar. Então, se, por exemplo, você tem dados que vão ser apresentados ao longo de um tempo, talvez utilizar um gráfico de linha que vai mostrando a evolução dessa informação ao longo do tempo. Você quer comparar dois elementos ao longo do tempo, você pode utilizar também um gráfico de linha com cores diferentes, a pontuar aquela linha que tem mais informação, que é a informação mais poderosa que você quer passar. Então, tudo isso a gente pode explorar dentro desse gráfico aqui, e ele é muito bacana, tem a fonte aqui se vocês quiserem, é só acessar ali, eu vou deixar na descrição também, tá? Aí aqui eu vou trazer para vocês um case de mercado, que é um que a gente fez, que eu fiz, na realidade, para o meu mestrado, e várias coisas que eu estou apresentando aqui para vocês vêm desse estudo que eu fiz. E aqui eu vou mostrar para vocês o relatório de vulnerabilidade. Esse relatório, ele existe desde 77, e eu trabalhava em jornal e eu ficava alimentando toda semana a vulnerabilidade das praias, até que eu conheci o professor Hans Rosling, que apresenta dados que vão sendo acumulados ao longo do tempo e que nos ajudam a comparar a evolução das coisas ao longo do tempo. E daí eu fiquei pensando, pô, isso seria interessante aplicar no relatório de vulnerabilidade, e eu trouxe isso como um objeto de estudo para a minha dissertação de mestrado. Daí aqui tem algumas informações que eu gostaria não era que eu gostaria, mas que a ideia original era de mostrar para as pessoas onde as incidências de imprópria, né, foram mais intensificadas e em que momento aquela praia deixou de ser própria para passar a ser imprópria. Então aqui eu fiz testes de usabilidade para entender se as pessoas entendiam essa informação. Então eu usei
As cores para diferenciar, então o que é próprio de impróprio, o próprio é mais rosinha, vermelhinho, e o próprio é verde, então que está próprio. E eu usei, além das cores, 2 tipos de gráfico. O gráfico que é um gráfico de linha, que me mostra a linha do tempo, né, dessa praia, e também o gráfico de um gráfico no mapa, para além de localizar as praias, porque às vezes a gente pode ter uma análise, por exemplo, de uma região que começou a ficar poluída em determinado momento, o que aconteceu ali, se teve algum acidente ecológico, se tem alguma indústria ali perto. Então tudo isso são informações que ajudam a gente a tomar decisões e fazer monitoramento de uma maneira diferenciada. Então aqui a gente tem a questão geográfica, também mostrar a quantidade de praias que tem, e o tamanho da bolha é para mostrar a quantidade de incidências que tem naquela praia, de leituras que foram feitas ali, tá? Então aqui, por exemplo, na linha do tempo, se eu pegar aqui a Praia da Joaquina, ela vinha numa incidência, né, de imprópria, e a partir de 2016 começou a ficar própria. E tem a versão ao contrário também, de praias que eram como Canasvieiras, que eram próprias, e depois, a partir de 2012, começaram a ficar impróprias. Então aqui a gente vê essa reincidência de próprio e impróprio. E aqui a gente também no mapa consegue localizar essas praias, a gente vê que o índice de poluição aqui em cima, ó, é um pouquinho maior do que aqui embaixo, porque pela quantidade, né, pelas bolhas. Aqui também a gente vê que é uma região bem com bastante incidência de impróprias, né? Então aqui a gente consegue fazer essa análise de maneira rápida, né, nem sem muito aprofundamento, beleza? Então esse era um case que eu queria mostrar para vocês. E a outra coisa que eu queria mostrar também é uma ferramenta de geração de gráficos, que é o Charts.js. Deixa eu só tirar aqui a barra ali. Então esse aqui é um modelinho, né, que tu pode... Porque assim, existem diferentes gráficos, muitos gráficos mesmo, assim, de diferentes formas, e como que a gente pode utilizar, tudo isso depende do dado que você tem. Então, e aqui essa ferramenta, ela traz alguns modelinhos, assim, de interação que são interessantes, sabe? Então, ele traz modelos de gráfico de barra, né? Então, ele traz vários com movimento já, que é interessante. Aqui de gráfico de linha, que a gente pode fazer aquela evolução ao longo do tempo, ó, tem vários modelinhos. Outros formatos, tá? Ó, então, tem vários tipos aqui, que daí cada um deles tem uma especificidade que é interessante você saber. O básico aqui a gente trouxe para vocês entenderem como que pode ser selecionado, mas vocês podem ver que tem uma infinidade de modelos de gráficos que a gente pode utilizar para deixar o dashboard além de um visual legal, levar a informação de fato que vocês querem compartilhar com as pessoas que fazem análise dos gráficos. Beleza, gente? Eu acho que era isso. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar aí nas suas redes sociais. E somos Ideativos, muito obrigada!